Tem jogos que você consegue neutralizar o jogo de ida, saber usar o fator casa no jogo de volta. E o Corinthians ele pode fazer frente com Palmeiras e Flamengo nesses campeonatos de mata-mata que ainda vai ter esse ano. Por exemplo, vai ter Copa do Brasil, vai ter Libertadores. Dá para fazer frente com esses times na forma como o Corinthians vem se apresentando, se comportando, tanto contra o Cruzeiro, que foi surpreendentemente uma vitória, né, significativa, expressiva contra o Cruzeiro, o campeão contra o Vasco, fora de casa vencendo a partida, e agora vencendo tão gigante e poderoso Flamengo de Paquetá. Dá para fazer essa projeção aí com o Corinthians batendo de frente com esses times, Souza? Eu acho que dá, pô. O Corinthians já mostrou isso já, né? E não é só dentro de casa não, né, Juca? Não é só dentro de casa que o Corinthians tem sido forte, não. Lembrando que o primeiro jogo do Corinthians foi fora de casa, né? E ele ganhou do Cruzeiro lá, né? E a decisão da Copa do Brasil foi no Rio e a decisão também da Supercopa do Rei foi em Brasília. Então o Corinthians tem mostrado um time muito... Muito guerreiro, muito forte. Os 11 titulares são muito fortes. O problema do Corinthians a gente já sabe. É quando muda. E até quando mudou contra o Flamengo, conseguiu manter o ritmo, entendeu? Vou te falar, a gente estava acostumado, quando entrava alguns jogadores e saía um outro, o Corinthians perdeu um pouco da qualidade. E não está acontecendo isso, né? Confiança, né? Não tem jeito, cara. Você pega um time que está confiança, ganhando jogos, com o time vencendo direto, cara, o Corinthians hoje terminou o ano retrasado como melhor paulista da competição e esse ano é o melhor paulista disparado, né? O único time ano passado e esse ano que tem título, né? Paulista. Ano passado foi o único time paulista que ganhou alguma coisa, foram 2 títulos, né? Esse ano já iniciou o ano, então você não pode... Se tem uma coisa que... Não pode desacreditar. Não dá para desacreditar do Corinthians. Quando o Ivan Drago coloca o dedinho no beicinho aqui, ó. Parece que alguma acabou coisa de fumar tá um vendo. fumo de rolo. Olha lá, olha lá. Essa carinha, você concorda ou discorda do que a gente tá falando aqui, ô Eu concordo, Draguinho? eu concordo porque assim, você tem a mania de achar que o futebol brasileiro tá virando o futebol alemão. É o Bayern de Munique e mais ninguém. Ou é o futebol espanhol. Tem 2 times e o resto só assiste. Não é verdade. Você vai pegar um mata-mata. Flamengo e Palmeiras na temporada passada... Capricha na resposta, porque daqui eu te acerto Não, meu deixa, sapato na cuidado boca. como é que você fala com Não, o nosso âncora, Não, já vou te avisando. Vocês viram, né? A gente Eu defende. achei que Começa vocês te iam me alfinetando, defender. já, Lógico. ele te alfineta. E ele tá Deixa eu certo só falar agora. uma coisa. Prossiga. Assunção Ele tá o quê, me Souza? defende. Tá Irmão, certo. não dá pra te defender nessa parada, ó. É o seguinte, você vai Para de pro arrumar essas mata-mata, confusão aí. você vai pro mata-mata, no ano passado, Flamengo e Palmeiras caíram cedo na Copa do Brasil, certo? E chegaram bem na final Palmeiras da caiu Libertadores. pro campeão Isso. e o Flamengo caiu pro Exatamente. time que E o decepcionou. Corinthians que ganhou a Copa do Brasil não era o favorito na reta final, porque o Fluminense estava jogando muita bola e o Cruzeiro também. Certo? Você pega aí, além de Flamengo e Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense, Cruzeiro e até mesmo São Paulo, eu acho que tem briga. Tem briga. No mata-mata tem briga, cara. É que o Botafogo caiu bastante. Então você não concorda comigo? Eu entendo que tem briga. Eu acho A que o pergunta Corinthians, que- o Corinthians, o Então Corinthians vamos lá. vai O senhor brigar por concorda, título. o senhor concorda com a minha pergunta, sim ou não? O Corinthians pode bater de Pode, frente? claro que pode. Claro estão que falando a pode. mesma Então coisa. como é que você falou pra mim que você não concorda com a o que eu disse? questão é que quando você Como é fala, que você falou que eu tô quando você chapado faz com o essa Juca? pergunta, Campeonato alemão, não, Juca. peraí, quando você faz essa pergunta, o Corinthians pode brigar com o Palmeiras e Flamengo, é como se essas duas equipes fossem As melhores. insuperáveis. Peraí, essas duas equipes são o que no Brasil hoje? Não são as melhores? São, mas elas não são imbatíveis. Sim, não são imbatíveis, mas as que são credenciadas a brigar por grandes títulos, quem são? As que são muito mais Mas estruturadas. você não coloca Tá mais bom, o Corinthians? quem você coloca, quem Eu você não coloca coloco como o possível? Corinthians- Quem você coloca um time pra brigar pela Libertadores? Fala pra mim. Fala 2 times pra brigar pela Libertadores que tem totais condições de chegar nas finais da Libertadores com tranquilidade. Me fala 2 times. Do Brasil? Não, de Tóquio. Não, porque tem clube da Argentina. Brasil, é time da da América Argentina, do pô. Os times Sul. brasileiros, a gente tá falando do Boca, a gente tá falando do Rosário Central, ou a gente tá falando do Penharol. É que você jogou poucas Libertadores, você não sabe que tem... outros Quem times. jogou muito foi você, pô. tenho que ficar Você quieto. jogou Libertadores Eu pra tenho- bosta. Me fala 2 times. Me fala 2 times, covarde. Fala os 2 times que podem fazer frente na Libertadores, que são adversários, assim, ó, candidatos ao título. Brasileiro, Flamengo, Palmeiras, Olha aí, Cruzeiro e Libertadores, Corinthians. irmão. Então, Olha aí, eu te Eles pedi estão na Libertadores. Eu te pedi 2 nomes. Não, mas ele falou de 2. Ele Eu te pedi 2 nomes, os 2 primeiros que você falou. Flamengo e Palmeiras. tá bom, Cruzeiro e Corinthians.
Mas aí você não tá sendo sincero. Ué, mas Corinthians por não tá que, na que o Corinthians Libertadores, e o Cruzeiro não podem, Ó, não pode podem ganhar a colocar o Fluminense Libertadores? aí, Mas ninguém disse que não pode. Pode colocar o Fluminense aí. Pode colocar o Fluminense, candidato ao Fluminense título. também. Com certeza. O Fluminense? Sim. Candidato ao título da Libertadores? Você não colocava o Fluminense quando foi campeão da Libertadores. Você não Você colocava. colocava, eu tava lá, irmão. Eu tava Eu tava lá, eu e o Corpinho de Barro, arrumei uma briga. Eu quase bati em 5 Juca, boquenses do Boca Juniors. Juca, o que eu Porque quero, esse cara aí, ó, quase apanhou lá, o que eu Assunção, quero pulei na colocar, bala. o que eu quero colocar aqui pra você é que tirando Não o é nenhum campeonato, absurdo o calma, Corinthians ganhar, é isso que eu tô tirando o falando. Campeonato Brasileiro por pontos corridos, que ali exige muita regularidade, esses times Corinthians, Fluminense, Cruzeiro, Atlético Mineiro, esses times brigam, até o São Paulo briga, cara. Sim, o Cruzeiro briga, tomou 4 do Botafogo. Vamos dar uma olhada aqui na tela aqui, então? Ah, mas com o Tite também? Como é que não vai tomar? Aqui não apareceu aqui pra gente aqui, não. Que Fica sempre mais bonito na tela. não é o boca aberta, É a porque aí câmera da acabou de briga. chegar a tal da câmera da briga. Porque você fala Câmera groselha da briga? e eu tenho que fazer o papel do Pô, sensato agora aqui. criaram câmera da briga? Não, porque ele tá achando... Porque eu apenas dei argumentos. Mas o seu argumento, a minha pergunta foi, me dá 2 times candidatos ao título da Eu Libertadores. dei. Você falou Flamengo Você deu? e Palmeiras. Aí eu Aí perguntei... você falou, eu não aceito os dois. Não, eu disse que eu falei que eu não aceito? Cruzeiro eu falei que eu não e aceito? Corinthians. Ô, Marcelo, eu falei que eu não aceito? Assunção, eu falei que eu não aceito? Falou. Corpo, eu falei que eu não aceito? Falou. Não coloca Falou. a palavra na minha boca, ô Falou sim. covarde! Então eu tiro. Não, não é assim o covarde. Covarde! Não, não é assim. Mas rindo. a minha pergunta não é rindo, não o é rindo. Corinthians- Covarde não é assim. rindo. O Corinthians sim, vai brigar. Covarde seu. O Corinthians vai brigar. Pode, Não é o pode seu brigar. covarde. Covarde! Pode Na brigar, Libertadores, pode brigar. Na Libertadores Só não. não pode rolar um desmanche Por na que na metade do Libertadores ano. não? Porque o Corinthians não tem muita história na Libertadores, né? Clube e eu acho isso, Aí, ó, aí, ó. Aí eu você não acho fala isso nada, né? vergonhoso para um clube do tamanho do Corinthians que tem a torcida que tem. Assunção. Você ter uma Libertadores na história é pouca coisa, pouquíssima coisa, entendeu? Assunção, essa briga tá boa e eu quero saber a sua opinião, meu irmão. O Corinthians bate de frente com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Cruzeiro em Libertadores e Copa do Brasil esse ano? E eu falo mais, digo mais. O Palmeiras, se não contratar, não chega. Em nenhum campeonato que vai disputar. Concordo plenamente. Corroboro com você. Palmeiras Faço de suas palavras minhas palavras. Palmeiras e já tá tendo um burburinho lá dentro, com brigas. Não, o Abel já se manifestou publicamente. Pelas contratações do passado e pelas não contratações para esse ano. Então já tá tendo uma briga interna lá por isso. E realmente o Palmeiras precisa, porque demonstrou ano passado que, mesmo gastando e gastando errado, não foi o que a torcida, Só deu trave. o que o clube esperava. E Porque pra mim aquilo foi que a gente vexame. falou em alguns programas aqui, quem vai lembrar do vice daqui a 10 anos? O cara vai lembrar de quem foi campeão. O vice ninguém lembra.